A história que você está prestes a ouvir aconteceu em 1998, na pequena cidade de Campos do Sol, no Brasil. Era um lugar pacato, com pouco mais de 20 mil habitantes, cercado por serras e florestas densas. No alto de uma colina, afastado do centro da cidade, havia um prédio imponente, de arquitetura antiga e janelas quebradas. O Hospital São Miguel. O hospital havia sido inaugurado nos anos 1940 para atender pacientes com doenças contagiosas, como tuberculose e varíola. Durante décadas, foi o único recurso médico da região. No entanto, em 1972, ele foi fechado após uma série de eventos assustadores e inexplicáveis, que até hoje assombram a memória dos mais velhos. Tudo começou com a história da enfermeira Helena, uma mulher dedicada, mas que escondia um segredo sombrio. Dizem que ela realizava rituais estranhos no porão do hospital, envolvendo pacientes que estavam à beira da morte. Era comum que corpos desaparecessem antes de serem levados para o necrotério. Os médicos, ao confrontá-la, acabaram envolvidos em um misterioso incêndio que destruiu parte do prédio. Helena foi dada como morta no incidente, mas muitos moradores afirmam que seu espírito nunca abandonou o local. Após o fechamento do hospital, o prédio ficou abandonado por décadas, mas sua reputação continuou a crescer. Moradores relataram ouvir gritos vindos de dentro do edifício durante a noite. Outros viam luzes acendendo e apagando nas janelas, como se uma energia invisível ainda estivesse ativa. Em 1998, um grupo de adolescentes decidiu desafiar as histórias. Era uma noite fria de julho e a lua cheia iluminava o céu. Entre risos nervosos e provocações, 5 amigos, Lucas, Amanda, João, Carla e Vitor, entraram no hospital. Eles queriam provar que todas aquelas lendas eram apenas invenções. Logo na entrada, o ar parecia mais pesado. O silêncio era absoluto, exceto pelo som de seus passos, ecoando pelo chão de azulejos quebrados. Amanda segurava uma lanterna que tremia em suas mãos enquanto iluminava as paredes descascadas. Grafites e palavras estranhas estavam rabiscadas por toda parte. Algumas frases diziam: "Ela ainda está aqui. E não entre no porão." Enquanto exploravam o saguão principal, os amigos começaram a ouvir sons estranhos, sussurros que pareciam vir de todos os lados. Victor, o mais cético, riu nervosamente e disse que deviam ser ratos, mas Lucas, que estava mais atento, jurou ter visto uma sombra se movendo no final do corredor. Decidiram seguir até o segundo andar, onde ficavam os antigos quartos dos pacientes. O cheiro de mofo era forte e o ar gélido fazia com que todos sentissem calafrios. Carla, que tinha uma câmera, começou a tirar fotos do local. Porém, ao revisar as imagens mais tarde, algo aterrorizante seria revelado. No quarto 208, encontraram uma cama enferrujada e uma cadeira de rodas. Amanda, curiosa, aproximou-se da cadeira e percebeu que havia marcas de unhas no braço de metal, como se alguém tivesse se agarrado a ela com força desesperadora. De repente, a cadeira começou a se mover sozinha, lentamente, até bater na parede. Todos gritaram. A lanterna de Amanda piscou e apagou.
Foi nesse momento que ouviram um som horrível vindo do andar de baixo. Um choro agudo, como de uma mulher em agonia. Decidiram sair do quarto, mas, ao chegar ao corredor, perceberam que algo estava errado. As paredes, antes cobertas de grafites, agora estavam limpas, como se tivessem voltado no tempo. O corredor parecia interminável, e o hospital, que antes era apenas um prédio abandonado, agora parecia ganhar vida. Desesperados, os amigos decidiram que era hora de sair. No entanto, ao descerem as escadas, perceberam que estavam presos. A porta principal, que haviam deixado aberta, agora estava fechada e trancada por correntes enferrujadas. O desespero tomou conta do grupo. Foi então que ouviram passos pesados vindos do porão. O som se aproximava lentamente, como se algo estivesse subindo as escadas. João, tentando manter a calma, sugeriu que procurassem outra saída. Mas, para seu horror, perceberam que as janelas estavam lacradas, algo que não haviam notado antes. Victor, ainda cético, decidiu enfrentar o que quer que fosse. Ele desceu até o porão com a lanterna que havia encontrado em uma gaveta. Os outros hesitaram, mas acabaram seguindo. O cheiro de podre era insuportável e o ambiente era ainda mais frio do que o resto do hospital. No porão, encontraram um altar improvisado com símbolos estranhos desenhados no chão. Havia velas apagadas e restos de algo que parecia ser sangue seco. No centro do altar, uma foto antiga estava rasgada ao meio. Amanda pegou a foto, mas, ao fazer isso, ouviu uma risada baixa atrás de si. Quando se virou, viu uma figura feminina vestida de branco, com os olhos completamente negros. Era Helena. A mulher começou a andar em direção ao grupo, mas seus passos não faziam som. Victor tentou confrontá-la, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi empurrado por uma força invisível. Ele caiu no chão, sem ar, enquanto Helena sussurrava algo incompreensível. Lucas e Amanda tentaram levantá-lo, mas suas mãos passaram por ele como se ele não estivesse mais lá. Os amigos começaram a gritar, mas suas vozes não ecoavam no espaço. Era como se o hospital tivesse se transformado em outra dimensão. Helena levantou uma das mãos e apontou para o altar. As velas apagadas se acenderam sozinhas, e a sala foi tomada por uma luz vermelha, pulsante. Carla, em pânico, tentou sair correndo, mas a porta do porão havia desaparecido. Lucas, sem saber o que fazer, começou a rezar, mas os sussurros de Helena ficaram mais altos, como se zombassem de suas palavras. De repente, a figura de Helena desapareceu, e um silêncio mortal tomou conta do porão. Momentos depois, o grupo acordou do lado de fora do hospital, próximo ao portão. Não se lembravam de como haviam saído, mas Victor não estava entre eles. Ao voltarem para casa, tentaram contar a história para os pais, mas ninguém acreditou. Quando Amanda revelou as fotos tiradas por Carla, o horror foi renovado. Em todas as imagens, Helena estava lá, observando-os de longe, com um sorriso macabro. Victor nunca foi encontrado, e o hospital foi cercado pela polícia, que proibiu a entrada de qualquer pessoa. No entanto, até hoje, moradores relatam que, em noites de lua cheia, gritos podem ser ouvidos vindos do alto da colina.
chegou até aqui e curtiu essa história, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e seguir o canal para não perder nada. Ah, e se você tem algum relato ou história que gostaria de ver por aqui, é só deixar nos comentários. A gente pode transformar o seu relato em um vídeo. Até a próxima!